E um bom crochê para você, que é a Pitula. Hoje, na videoaula, a gente vai continuar fazendo aqui as nossas peças do jogo de banheiro Ângela. Nessa aula, a gente vai fazer a capa da caixa acoplada. Nessa capa, ela vai servir para qualquer tipo aí de caixa acoplada. Serve para uma grande e também serve para menor. Se você gostou desse jogo de banheiro e quer fazer, já está disponível todas as videoaulas. E como eu sempre digo aqui no meu canal, inicie pelo tapete da pia, porque as outras peças são bem fáceis e são sempre repetições aí do tapete da pia. Então, se você fizer o tapete primeiro, vai facilitar o seu aprendizado e você vai fazer muito mais rápido todas as outras peças. E eu espero que você tenha gostado desse jogo de banheiro rápido e fácil de fazer. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e simbora para a videoaula. Bom, para que combine perfeitamente lá com as nossas outras peças do jogo de banheiro, que a proporção aqui é fazer um jogo mais econômico e mais rápido de fazer. Então, a única flor que eu vou colocar aqui na minha capa, né, da caixa acoplada, é essa flor no centro, que fica aqui na parte do botão da descarga, né? Então, eu vou encapar toda essa parte, fazer toda essa parte aqui como se fosse a minha flor. E lá no meu jogo, né, eu coloquei toda essa parte aqui com fio peludinho. E também tem um outro que eu fiz toda a flor de uma cor só. Então, você trabalhe toda essa proporção da flor aqui, do mesmo jeito que você trabalhou lá nas outras peças do jogo de banheiro, como se fosse toda a sua flor, ok? Então, vamos lá encapar aqui a nossa argola. Vou pegar aqui a minha cor para encapar, é muito fácil. E assim, vamos trabalhar aqui o miolinho da nossa flor, encapando a nossa argola. Peguei aqui a minha agulha 3,5, que eu estou trabalhando apenas com barbantes aqui número 6. Apenas dobrei aqui essa parte do meu barbante, você faça a mesma coisa do mesmo jeito, mesmo se for aí o fio peludinho ou outra cor, ok? Ou fio normal mesmo. E a gente prende aqui desta forma. Agora que eu já vou trabalhando para esconder essa parte aqui do meu arremate. Então, eu entro dentro da argola, puxo aqui o meu fio e fecho com um ponto baixo. Entro na argola, pego o fio e fecho aqui como um ponto baixo. E desta forma, a gente vai trabalhar aqui um total de 32 pontos encapando aqui toda a nossa argola, ok? Vou encapar aqui a minha argola e já volto com você. E assim, aqui eu fiz os meus 32 pontos, aí eu vou entrar aqui no meu primeiro pontinho e fechar toda essa parte. Se você estiver trabalhando aí com a mesma cor, é só fechar assim, aqui com ponto baixíssimo, e a gente já vai subir aqui do mesmo jeito, né? Fazendo aqui as 3 correntinhas para já começar a pétala aqui nesse ponto, ok? Mas se vocês trabalhou aí essa parte em outra cor, a gente vai cortar aqui um pouco desse fio. Cortei aqui, agora é só pegar e puxar esse último ponto aqui e vamos fazer um arremate mais perfeito aqui nesta parte. Então, eu vou entrar de trás para frente aqui nas duas alcinhas do segundo ponto, né? Que esse aqui foi o primeiro, que é da emenda. Eu entro aqui nesse segundo pontinho, ou que é o nosso primeiro ponto baixo. Esse anterior é da emenda. E vou puxar essa laçada aqui para dentro. E agora, eu puxo novamente para dentro dessa laçada aqui que a gente acabou de fazer. Ok? Agora, a gente fez aqui o nosso último pontinho. Aí, antes de começar a fazer as pétalas, você vai contando para ver se tem os 32 pontos aqui em toda a sua argola, ok? Agora, se você fez essa parte no fio peludo, você vai virar pelo avesso e agora vai trabalhar todas as pétalas aqui pelo avesso, porque o fio peludo, ele fica mais peludinho pelo avesso. Então, todas as suas pétalas da sua flor, você vai prender em qualquer lugar e trabalhar pelo avesso. E aqui, se você foi, subiu com as 3 correntinhas, é só a gente começar a fazer a nossa flor
do mesmo jeito que a gente fez lá nos squares do tapete. Subindo com as 3 correntes e aqui, no mesmo lugar, vamos colocar mais 3 pontos, igual a gente fez lá na nossa pétala, que a pétala tem 4 pontos, contando com as 3 correntes, no mesmo lugar, no mesmo ponto baixo de base. Coloco aqui os meus 4 pontos altos, ok? Aí, eu faço 3 correntes, a mesma repetição da nossa flor do jogo. E aí, viro no próximo ponto alto, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, e lá nas 3 correntinhas, um ponto alto. Aí, a gente fez aqui os nossos 4 pontos, repetindo, né? Aí, eu faço 2 correntinhas, vou virar a minha argola. Então, eu virei aqui, e agora, eu dou a laçada novamente, do mesmo jeito que a gente estava fazendo as outras florzinhas, né? Aí, eu vou pular apenas um ponto, a gente pula apenas um ponto, ó. Pulo esse e vou para o próximo, e faço mais uma pétala. Do mesmo jeito, todos os pontos dentro lá da argola. Colocando os 4 pontos dentro do mesmo ponto baixo lá da nossa argola. 3 correntes, viro, esse vale para esse ponto, as 3 correntes, e aí a gente acrescenta os outros 3 pontos aqui, fazendo a nossa pétala. Duas correntinhas, viro para o lado da minha agulha, ó, para a mão lá da agulha, ok? Agora, eu vou pular um ponto novamente e a sequência é sempre assim, pulando um ponto da argola e fazendo uma pétala. Aí, aqui vai dar um total de 16 pétalas aqui em torno de toda a nossa argola, ok? Um total de 16 pétalas. Vou fazer aqui e já te mostro. E depois de completar aqui as 16 pétalas, fica dessa forma. Eu fiz lá outra cor somente porque ia ficar difícil para você ver certinho aonde eu estava colocando aqui as pétalas, sempre com um espaço de ponto baixo, ok? E assim deu o total de 16 pétalas aqui. No final, é só a gente arrematar lá na terceira correntinha, igual a gente fez as flores, e cortar aqui o nosso fio. Aí, a gente vai pegar a nossa parte verde, vou apenas dobrar assim, e entrar em qualquer espaço aqui de qualquer uma pétala, pra gente fazer o nosso quadrinho. Então, eu prendo aqui e já nesse mesmo lugar, vou fazer um cantinho. As 3 correntinhas já funcionam como um ponto alto. E aqui fiz o meu primeiro bloquinho de 3 pontos, 2 correntinhas e mais 3 pontos aqui no mesmo lugar, fazendo o nosso canto. Já iniciando com o canto, né? Agora, eu faço colocar apenas uma correntinha aqui, porque essa parte ficou bem juntinha, então, eu vou separar com uma correntinha apenas. Aí, eu faço uma correntinha, vou para o próximo, para a próxima pétala, e vou fazer mais um bloquinho aqui. Uma correntinha. Se você ter o ponto mais apertadinho, coloque 2, ok? E vou fazer novamente mais um espaço de 3 pontos altos aqui, mais um bloquinho. Somente um bloquinho, uma correntinha, e agora, no próximo intervalo, vou fazer o meu canto novamente. Então, todo o nosso square aqui, a gente vai fazer desta forma, com 3 espaços aqui entre os nossos cantos, ok? 1, 2, 3, e faz o canto novamente. Então, vou fazer aqui todo o meu, completar toda a minha carreira. Aqui já faço o meu canto, e eu já te mostro bem certinho como que vai ficar.
Depois que eu fiz aqui os meus dois juntos, eu começo a fazer 3 espaços dos bloquinhos novamente, ok? E assim, completei aqui todo o meu quadrinho. Fiz aqui toda a minha carreira, os meus 4 cantos com o espaço de 3 bloquinhos aqui, ok? Então, essa é a nossa parte verde aqui de repetição. Vou lá na terceira correntinha, vou fazer o ponto baixíssimo e aqui eu já faço o corte desse fio, ok? Então, agora eu vou para a minha outra cor, já combinando com todas as cores lá do meu tapete. Novamente, eu vou entrar em qualquer canto, eu sempre prefiro intercalar os cantos assim, para não ficar muito arremate de um lado só. Aí, eu vou para o outro canto e vou fazer mais uma carreira da mesma forma, colocando apenas uma correntinha de intervalo, ok? Vamos lá para a próxima carreira, que agora a gente vai fazer somente aumentar aqui dos dois lados. Então, após terminar aqui de completar a minha carreira, vou entrar lá na terceira correntinha, fechar com ponto baixíssimo, vou caminhar com ponto baixíssimo até o espaço lá da correntinha. Não, até aqui o ponto alto. Aqui. Vou virar o meu trabalho. Agora, aqui, eu vou subir 3 correntes que já funcionam lá como a repetição do nosso tapete. 3 correntes, vou no próximo ponto alto. Um ponto alto, agora a gente só vai fazer a repetição lá do tapete. Ponto alto sobre ponto alto. Aqui. Ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de intervalo aqui no espaço. E a gente vai colocando ponto sobre ponto, apenas fazendo lá o mesmo motivo que a gente fez no tapete. Aí, a gente vai trabalhando todos esses motivos aqui, ponto sobre ponto, com intervalo de uma correntinha. Uma correntinha e ponto alto sobre ponto alto no nosso bloquinho de base. E a gente vai trabalhando os nossos 6 motivos aqui, os nossos 6 bloquinhos, ponto alto sobre ponto alto, com intervalo de uma correntinha, os nossos 6 bloquinhos. Quando eu trabalhar aqui os 6 bloquinhos, eu já te mostro. Completei a repetição dos nossos 6 bloquinhos, apenas trabalhando ponto sobre ponto com intervalo de uma correntinha. Os 6 bloquinhos, é apenas do canto ao canto aqui. Ok? Agora, aqui no final, vou subir com 3 correntinhas, vou virar, e agora vou trabalhar ponto sobre ponto novamente. Subir com as 3 correntes, ponto sobre ponto, uma correntinha de intervalo, e vou trabalhar aqui ponto sobre ponto. E desta forma, a gente vai fazer toda essa parte, a gente vai aumentar aqui toda essa parte, para a gente depois começar a trabalhar com carreiras circulares. E aqui, desse lado, eu vou fazer um total de 6 carreiras, sempre trabalhando as carreiras de ida e volta, 6 carreiras. E também depois a gente vai fazer do outro lado a mesma contagem. Completei aqui o total de 6 carreiras, sempre trabalhando carreira de ida e volta, fazendo a mesma repetição. Cortei o meu fio aqui e agora a gente vai trabalhar a mesma coisa do outro lado. Vou prender o meu fio do outro lado e fazer a mesma contagem aqui, as 6 carreiras, ok? Agora, a gente vai virar o nosso trabalho e aqui a gente vai trabalhar a mesma repetição. Só que desse lado eu comecei pelo avesso, então, na outra ponta eu também vou começar aqui pelo avesso, para todas as carreiras ficarem na mesma posição. Então, eu viro a minha flor aqui pelo avesso
E agora eu vou começar a trabalhar a mesma quantidade de carreiras aqui no avesso, ok? Porque assim depois no final ela termina na mesma posição. Então é só entrar aqui no cantinho do meu square, lá no primeiro bloquinho, ponto sobre ponto, subindo com 3 correntinhas, e a gente vai colocando ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de intervalo, e vamos fazer as 6 carreiras de ida e volta, igual a gente fez lá do outro lado, ok? Completei aqui todas as minhas 6 carreiras. Do outro lado, a mesma coisa, mesma quantidade de carreiras, 6 carreiras, ida e volta. Agora, vamos começar a fazer aqui as nossas carreiras de contorno, que são as carreiras circulares. Eu vou subir com 3 correntes e aqui no mesmo lugar, vou colocar 3 bloquinhos, 2, quer dizer, 3 pontos altos. E vou pôr 2 bloquinhos aqui. Subir com 3 correntes, que também funciona como um ponto alto, pegando aqui o ponto alto lá do meu bloco de base. Agora, vou fazer novamente no mesmo lugar aqui, o meu bloquinho para fazer aqui o meu cantinho, ok? Agora, vou trabalhar aqui correntinha e vou colocar bloquinho no espaço. Vou pular um espaço, vou colocar aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos, ok? No próximo também vou colocar, no próximo eu vou pular, colocar o bloquinho e aqui trabalhar ponto sobre ponto em todos os espaços, ok? E fazer a adaptação aqui em toda a minha carreira para poder ficar bem certinho. Vou fazer aqui toda a repetição dessa lateral e eu já te mostro bem certinho como vai ser a minha adaptação aqui nessa parte, ok? E assim, mostrando aqui bem certinho para você, fiz o meu canto, pulei apenas um espaço e aí coloquei bloquinho, espaço e um bloquinho, ok? Espaço de correntinha. Aqui pulei, fiz bloquinho novamente, bloquinho aqui no nosso leque do canto e continuei a repetição aqui ponto sobre ponto. E aí, do outro lado, eu fiz a mesma repetição que coloquei aqui, colocando os 2 bloquinhos aqui sem fazer o intervalo, para que os motivos fiquem em quantidade pares e depois o nosso bico dê bem certinho aqui, ok? Aí, a nossa contagem do bico vai ficar correta, porque estamos trabalhando aqui a adaptação para melhorar depois o nosso acabamento, ok? Com nossos espaços e os nossos bloquinhos aqui. E o meu leque do canto. Vamos ver quantos bloquinhos que eu vou ter aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok? 12, sem contar aqui os cantos. E aí, para virar, a gente tem que colocar mais um pontinho aqui dentro desse ponto alto, porque precisamos completar os nossos 3 pontos aqui do nosso bloquinho anterior. Então, temos que colocar 2 juntos aqui. E aqui a gente faz a mesma coisa, coloca os 2 juntos, porque a gente sempre tem que repetir o que faz de um lado, a gente faz do outro lado, para ficar bem certinho e não ficar torto. E aí, a gente faz o contorno aqui da nossa curva, coloquei 2 bloquinhos do mesmo jeito que eu fiz aqui na carreira anterior e vou, né, continuar fazendo a mesma adaptação, do mesmo jeito que eu fiz de um lado aqui, eu vou fazer do outro lado e sigo copiando aqui toda a minha carreira, ok? E assim, completei aqui toda a minha carreira. No mesmo lugar onde eu fiz a minha adaptação lá do outro lado, eu fiz aqui. E desse lado, trabalhei ponto sobre ponto, do mesmo jeito que a gente fez. Completei a minha adaptação aqui do outro lado. Fiz os meus cantos exatamente igual. Lá aqui na lateral, a gente só vai trabalhando ponto sobre ponto, né? Porque é o motivo lá do nosso tapete. E agora é só a gente trabalhar carreiras circulares aqui na mesma quantidade que você fez lá no seu tapete, ok? Nas mesmas cores. Vou fazer as minhas
Completei aqui todas as minhas carreiras circulares, né? E aqui eu fiquei com um total de 44, né, bloquinhos aqui, listras, né? Que aqui a gente formou como se fosse umas listras aqui. Então, eu tenho ao completo aqui em toda a minha volta 44 listras, ok? Aqui você pode ter mais ou menos, você pode diminuir aqui se você quiser, né? Deixar só um bloquinho que a gente fez no nosso canto aqui. Você pode deixar só um, ou mais importante é que o total dessa quantidade de listra seja par, ok? Para o nosso bico aqui de acabamento dar certo. E assim, quantas carreiras que tem aqui na minha? Após a gente fazer aqui a nossa parte do recorte, né, de cada lado, eu trabalhei carreiras circulares, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Essa quantidade de carreiras aqui também, você pode fazer mais ou menos, não tem importância, isso também é irrelevante, você pode colocar mais carreiras aí se você quiser. Agora, vamos fazer o nosso bico aqui de acabamento. Vou pegar aqui a minha cor do bico, igual a gente fez lá no tapete. Vou apenas dobrar, a gente pode entrar em qualquer lugar aqui dos nossos espaços de correntinha, qualquer lugar. Então, a gente entra e vamos fazer o mesmo bico lá que fizemos no tapete aqui, sem correntinha de intervalo, tá ok? Então, vou lá, vou entrar aqui no espaço e vou fazer o meu leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. Vou lá e faço mais 3 pontos altos no mesmo lugar, do mesmo jeito que fizemos no tapete aqui o nosso acabamento, ok? A outra carreira também. Aí, eu vou no próximo espaço sem colocar correntinhas aqui de intervalo, ok? Próximo espaço, apenas um ponto baixo. Dou laçada novamente, sem colocar correntinha aqui de intervalo, porque no tapete nós colocamos, porque temos um intervalo maior aqui de correntinha entre as nossas listras. Aqui, para dar mais estrutura, né, e não ficar tão vazado, eu deixei apenas uma correntinha de intervalo para ficar aqui uma capa com mais estrutura, né? Ficar melhor assim, dessa forma, não ficar tão embabadado, ok? Então, essa é a repetição aqui de toda a nossa volta, e eu já volto com você com a última carreira aqui, ok? Contornei toda a carreira aqui, fechei na terceira correntinha, caminhei com ponto baixíssimo aqui até o meio do meu leque, porque eu gosto de fazer o arremate bem aqui no meio, nessa parte, porque agora com a próxima carreira aí fica escondido sempre no meio do leque. E aí, eu não começo aqui novamente, eu vou para o próximo, para a gente poder fazer aqui a nossa última carreira de acabamento, ok? Então, começo novamente com o meu leque, e assim a gente coloca um ponto picô aqui no meio com 3 ou 5 correntinhas. Nos outros tapetes eu fiz com 5 correntinhas, e aí a gente faz aqui o nosso ponto picô com 3 ou 5 correntinhas, completo o meu leque aqui, os meus 3 pontos. E observo que os meus arremates também eu deixo para eu fazer aqui no meio. Aí, eu faço um nozinho bem aqui no meio, passo um pouquinho de cola e corto, normal. Aí, aqui, vamos ter que fazer uma correntinha. E prendo. Ou 2 correntinhas também. Vamos colocar 2 correntinhas para ficar um babadinho aqui assim. E vou lá e prendo. Aí, a gente tava prendendo, abraçando, né, o ponto baixo. Aí, abraço lá, 2 correntinhas, faço o leque novamente, do mesmo jeito que a gente fez lá no tapete mesmo. Vamos abraçar aqui o ponto baixo, ok? E vamos completar aqui toda a nossa carreira.
E assim, finalizando a sua peça, agora é só fazer todos os arremates e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, escreva aqui para mim nos comentários o que você achou aqui dessa confecção, dessa capa, né? E também deixa o seu like, se inscreva aqui no canal para me ajudar com mais produções de conteúdo. Deus abençoe todas as suas vendas e um bom crochê e tchau, obrigado!